O Internacional de folga depois da derrota para o Botafogo de virada por 3-2. E o técnico Mano Menezes agora só volta a preparar a equipe nessa próxima terça-feira, já focando para o jogo contra o Curitiba às 9h30 da noite na próxima sexta. O Inter que vai jogar, vai ser o primeiro time a jogar nesse final de semana, na sexta-feira, em virtude que na outra terça o Inter vai ter a Comebol Sul-Americana na terça. E a CBF preferiu, adiantar esse jogo do Internacional para sexta, até para ter um período maior de descanso. E eu vou te trazer no vídeo de hoje as principais informações sobre os desfalques sobre essa partida, as possíveis voltas, e também vou te trazer informações sobre negociações sobre zagueiros, já que o Bruno Mendes não permanece no Internacional, e vou te trazer mais informações sobre o Roberto, porque o Zenit está para começar novamente lá no Campeonato Russo, e até o momento o Roberto ainda não retornou para a Rússia. Mas só antes de a gente continuar com todas essas informações, roda a vinheta. Boa tarde, colorados. Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, eu peço para tu deixar o teu gostei, que é algo que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas e ajuda muito também no desempenho e na performance do canal. Também quero te falar para tu te inscrever para a gente bater a nossa meta de 16 mil colorados até o final desse mês. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos no canal, aproveita e te inscreve. Também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Speed, que é um jogo estilo Futebol Manager, onde tu pode jogar com teus amigos, desafiar os teus amigos, criar uma comunidade. É um jogo 100% gratuito, tanto para Android como para iOS, e tu pode baixar pelo primeiro link na descrição, e lá tem diversos campeonatos, os principais campeonatos do mundo, como Champions League, Libertadores, Premier League, Campeonato Brasileiro. Tem os jogadores do Internacional para tu poder escalar, e ele é levado a cada rodada, ou seja, tu pode baixar no momento que tu quiser, e tu pode escalar, e é um jogo muito parecido ao Futebol Manager, beleza? Também quero te falar que no segundo link na descrição, se tu quer aprender inglês de uma forma simples, fácil, rápida e descomplicada, clica nesse segundo link na descrição, que lá tu já vai aprender o básico do inglês, já vai ter uma boa noção por um preço super especial, por menos de R$150 por uma vez só que tu compra uma vez, aí tu vai ter pelo resto, dos próximos anos, e tudo tu consegue comprando esse curso, beleza? Vamos começar então aqui com essa informação junto ao Internacional. O Inter que tá de folga em função do jogo que jogou no domingo, em função do desgaste físico. Hoje o Inter descansa, a partir dessa terça-feira já começa os treinos que serão dirigidos pelo técnico Mano Menezes. O Inter que teve, além da derrota, do jeito que foi aquela derrota, o Inter tem vários desfalques para a partida agora contra o Curitiba. O Curitiba que perdeu para o Atlético Paranaense no Couto Pereira. O Inter que vai ter, por exemplo, um dos desfalques é o zagueiro Mercado, que tomou o terceiro cartão amarelo, o lateral esquerdo Moisés, que também tomou o terceiro cartão amarelo, o Alan Patrick e o Wanderson, que são dois jogadores que estão machucados, estão com o Wanderson com uma entorse no tornozelo e o Alan Patrick com problema muscular na coxa direita. São dois jogadores que vão ser preservados agora no jogo de sexta, em função da terça o Inter ter a principal decisão do ano, que é o jogo contra o Colo-Colo lá no Chile, um jogo onde o Inter não pode perder. O Inter tem que levar a decisão aqui pro estádio Beira-Rio e não pode tomar gols, e é importante pelo menos fazer um gol lá no Chile para conseguir ficar com um saldo interessante. Além desses quatro desfalques, a gente também vai ter o David, que foi expulso depois da partida numa briga que ocorreu entre os jogadores do Internacional e os jogadores do Botafogo. Só eu já falei 5 desfalques, além do René, lateral esquerdo, que segue desfalcado e ainda será desfalque contra o Curitiba e ainda também contra o Colo-Colo lá no Chile, beleza? Então o Inter vai ter uma série de 6 desfalques, desses 6, 5 são titulares. Então o Mano que vai precisar repreparar essa equipe, sem os principais jogadores como o Wanderson e o Alan Patrick, são os principais atletas que vem atuando. O Mano vai ter uma boa dor de cabeça para conseguir escalar essa equipe. Outra coisa que eu quero te falar também é que depois da entrevista coletiva do Mano Menezes, o presidente do Internacional falou e já abriu falando sobre o Bruno Mendes. O Bruno Mendes não permanece no Internacional. O Corinthians não cedeu, o Inter tentou até o maior valor possível que conseguia, e o Corinthians não aceitou liberar o Bruno Mendes para o Internacional, porque eles estão para vender o zagueiro João Vitor e eles precisam de uma reposição. E a partir de agora, o Bruno Mendes retorna para o Corinthians e o Internacional agora vai numa busca de zagueiros. O presidente Alessandro Barcelos não descartou buscar zagueiros, e a tendência é até que busque, em função do mercado tem contrato terminando, o Molido tem contrato terminando, o próprio Vitão, que eu já vou falar logo mais, tem contrato terminando, o Kaique Rocha tem contrato até o meio do ano que vem. Então o Inter vai sim atrás de um zagueiro. E também vai nessa semana, a partir dessa semana, já renovar o contrato do Vitão. Em função do campeonato ucraniano
Lennon ainda não voltar, o Shakhtar Donetsk deve emprestar o Vitão por mais 6 meses. E caso isso não ocorra, o presidente confirmou que o Inter vai tentar comprar o Vitão. O passe fixado está avaliado em 3 milhões de euros, que era o mesmo valor do Bruno Mendes. Então o Vitão é um dos jogadores que deve ser comprados pelo Internacional e adquiridos pelos direitos econômicos. Ou seja, é um dos jogadores que deve permanecer ao longo dessa temporada e deve ser um jogador comprado. Além disso, um dos nomes que a direção sonha e também sonda, né, para ser o substituto do Bruno Mendes é o zagueiro Adrielson, que está atuando no futebol dos Emirados Árabes, e agora na metade do ano ele retorna para o Sport Recife, porém não deve permanecer por lá, e é um jogador que a direção tem interesse para ser, entre aspas, o substituto do Bruno Mendes, beleza? Outra informação agora que eu quero te trazer é sobre Yuri Alberto. A partir de agora, né, vai voltar o Campeonato Russo, mas não o Campeonato Russo em si, vai voltar a primeira competição que o Zenit vai jogar, né, nesse começo de temporada lá na Rússia, que é a Taça da Rússia, onde eles pegam lá um time bem inexpressivo da Rússia e já deve contar com vários brasileiros, como Claudinho Malco. Só que tem 2 brasileiros que ainda não retornaram para a Rússia. O Wendel, que é aquele jogador, o volante, ex-Fluminense, que era das categorias de base do Fluminense, passou em Portugal e de Portugal foi pro Porto. E o segundo, que é o Yuri Alberto. Esses 2 jogadores ainda estão em Porto Alegre e não estarão disponíveis para essa partida da Taça da Rússia. O Yuri Alberto, ele não quer voltar pro Zenit em função de tudo que tá acontecendo lá na Rússia. Ele quer pelo menos ficar mais 6 meses aqui no Brasil jogando e depois que abaixar um pouco a poeira lá, ele retorna para o Zenit. Por isso que o Internacional, o próprio dirigente do Inter, Emílio Papaléu, disse que é um sonho da direção do Inter contar com o Roberto por os últimos 6 meses da temporada. E a direção do Inter vai tentar fazer isso, vai tentar trazer o Roberto por empréstimo de 6 meses e depois novamente liberar para o Zenit. E é uma negociação que está rolando para ser esse centroavante que o Inter tanto precisa. Se o Inter tivesse certamente o Roberto ontem na partida contra o Botafogo, certamente teria vencido o jogo com um pouco mais de tranquilidade. O Inter que precisa de um centroavante, se quiser nem brigar pelo título, se quiser brigar pelo G4, o Inter necessita contratar um centroavante para a sequência do Campeonato Brasileiro, beleza? Então é um jogador sim, é uma negociação extremamente complicada, porque o Zenit já pagou tudo que tinha para pagar, inclusive a última parcela da venda do Roberto foi quitada na semana passada, o Inter já recebeu todo esse valor que deve ser usado um pouco para pagar o direito de imagem até o final do ano, outro valor que deve ser usado para, por exemplo, comprar o Vitão, usar em algum reforço na metade do ano, mas o Inter deve contratar mais um centroavante na metade do ano e o Zenit não vai querer liberar em função de já ter pagado 25 milhões de euros pelo jogador e agora não vai querer liberar por 6 meses, né? Vai querer usar o jogador por todos esses 5 anos de contrato que o Roberto assinou lá no clube russo, beleza? Mas é uma possibilidade, porém um sonho muito, mas muito distante nesse momento, mas é um jogador que quer voltar e daqui a pouco ele consegue fazer alguma coisa, consegue tentar alguma liberação um pouco mais forte para conseguir jogar 6 meses aqui no Internacional, beleza? Então essas foram as informações, eu espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aqui nos comentários o que tu achou sobre as informações do vídeo de hoje. Não esquece também de primeiro o link na descrição, baixa o Speed, que é o jogo 100% gratuito, tanto para Android como para iOS, e no segundo link na descrição, se tu quiser aprender inglês de uma forma simples, rápido, fácil e descomplicada, vai e baixa no segundo link na descrição, que lá tá por um preço de 150 reais, e lá quando tu comprar esse curso, tu pode ter pro resto da tua vida esse curso, e vale muito a pena, beleza? Então, vou ficando com esse vídeo por aqui, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e foi!